Coletivos Presente. Solidariedade na pandemia. Olá a você que nos acompanha pelas plataformas digitais ou pelas rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 kHz. Este é mais um episódio da série Coletivos Presentes, produzida por estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco. Eu sou Micaela Araújo e nesta série nós vamos apresentar a vocês iniciativas de entidades, coletivos populares e organizações de bairro comunitárias na pandemia da Covid-19. A pandemia do coronavírus está sendo um período difícil para o mundo inteiro. Além de devastar famílias, o vírus também acentuou as desigualdades sociais. Prova disso é que no Brasil, o maior número de vítimas da Covid-19 é de pessoas negras e pobres, como informou um estudo do Núcleo de Operações e Inteligência em Saúde da PUC do Rio de Janeiro. Este cenário torna ainda mais importante a atuação de organizações, como o Fruto de Favela, criado em 2015, e hoje nós vamos conversar com Daniel Paixão, que é o fundador e líder do coletivo, para contar como tem sido esse enfrentamento da Covid-19 nas periferias de Paulista. Olá, Daniel. Pode se apresentar. Oi, minha gente. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Eu sou Daniel Paixão, sou um jovem de 20 anos de idade, sou morador da comunidade do Jacaré, no bairro de Maragoguapium Paulista, e como bem falou, sou fundador e líder do projeto social Fruto de Favela, onde o nosso objetivo no Fruto é gerar intervenções tecnológicas, pedagógicas, sociais e políticas, né, visando conscientizar a população residente da nossa comunidade, para que cada vez mais a gente consiga juntos ultrapassar as barreiras que esse mundo coloca, né, esses desafios. Então, o Fruto de Favela hoje é um projeto, por enquanto é um projeto que está em período de expansão para se tornar uma organização que visa gerar esse processo revolucionário nas pessoas. Muito interessante o Fruto de Favela, né? Eu queria começar perguntando para tu, assim, como é que está a situação da Covid nas comunidades que vocês atuam, pelo que eu sei, é o Jacaré, tem o Beco e a 61, né? A gente inicialmente, quando a pandemia começou a proliferar, a gente fez um pequeno estudo de caso, né? A gente primeiramente observamos o que estava acontecendo em nossa comunidade, no Jacaré, onde a gente reside. Mas como essa pandemia veio para afetar, né, várias pessoas, seja de comunidade ou não, a gente foi observando que quanto mais tempo se passava, mais pessoas precisavam de ajuda, de fortalecimento, de apoio. Então a gente começou a atender outras comunidades, né? A gente era só no Jacaré e no Beco do Orelhão. Depois a gente passou a atender Beco da 61, Comunidade da Malvina, Rua 12, Nova Paulista, Chã da Mangabeira. Hoje, né, a gente já conseguiu atingir mais de 8 favelas da circunvizinhança local daqui da cidade do Paulista. A partir dessa observação que a gente fez, que os casos, cada vez mais, da Covid nesses territórios só aumentavam, né, porque as pessoas, elas encontravam-se em vulnerabilidade social, né, já encontram-se sempre, mas continuavam nessas vulnerabilidades. Só que essas vulnerabilidades, cada vez mais, atingia de maneira negativa esses residentes, né, que são os moradores. Então, por exemplo, né, a gente observou que muitas pessoas das comunidades atuavam com um trabalho informal, sendo ambulante, sendo, por exemplo, babá, sendo, por exemplo, com doméstico, né, auxiliar de limpeza, mas, né, esses trabalhos que eles tinham acabavam que também deixavam eles num risco maior, sabe? Então a gente viu que a gente precisaria, né, unir as coletividades que a gente possui dentro do nosso bairro para combater, né, combater a Covid-19, levando informação consciente e levando apoio a essas famílias que cada vez mais estavam passando por essas necessidades. Tu falou que vocês
fizeram um estudo de casos de outras comunidades, né? Vocês já atuavam nessas outras comunidades antes ou começaram a atuar agora? E se teve alguma outra mudança na atuação de vocês antes da pandemia, porque existe desde 2015, né? E depois da pandemia, assim, nas ações que vocês fazem, se teve alguma mudança fora essa de analisar as outras comunidades e querer cuidar de informação sobre a Covid, se teve alguma outra alteração. Teve. Então, tipo, o Fruto de Favela em si, a gente inicia o Fruto em 2015 com ações esportivas e educacionais, né? Aí depois a gente começou a desenvolver brega protesto, né, para conscientizar as crianças e adolescentes com o passinho. A gente foi realizando um hackathon. E quando chega o ano da pandemia, no caso o ano de 2020, a gente tinha feito o planejamento para gerar programas de qualificação tecnológica para os jovens, né? Mas quando a pandemia chega, a gente se observa, né, diante desse desafio, né? E a gente faz, poxa, a gente vai ter que agora ressignificar as nossas atuações. A gente, por exemplo, a gente não atuava com entrega de cestas básicas, produto de limpeza, mas com a necessidade urgente, né, dessas que as famílias encontravam-se, a gente precisa ressignificar, precisamos mobilizar recursos, mobilizar investimentos para comprar cestas básicas, produto de limpeza, materiais de proteção, para que a gente consiga dar para as famílias e, a partir disso, a gente possa colaborar com a prevenção dos riscos dessa doença, né? Então, esse foi o ponto onde a gente mudou, sabe? A gente mudou as nossas atuações, a gente mudou a maneira da gente aplicar a ação. E, a partir disso, a gente começa a disseminar o nosso propósito para várias pessoas dentro do bairro, dentro da cidade, do estado, do país, né? Com as ações que a gente foi ressignificando, por exemplo, teve comunidades no Rio de Janeiro, né, que utilizaram, tipo, algumas ideias que a gente tinha criado, e, por exemplo, um brega protesto sobre coronavírus, tipo, teve pessoas que criaram também para conseguir cada vez mais conscientizar as pessoas dos seus territórios, sabe? Então, a partir disso, a gente foi vendo que os resultados cada vez mais iam chegando e os impactos iam aumentando, sabe? Nosso objetivo no início da pandemia era a gente alcançar 200 famílias na nossa comunidade. Hoje, a gente já conseguiu alcançar cerca de 880 famílias de mais de 8 favelas da circunvizinhança, sabe? É aproximadamente cerca de 3.115 vidas do território, né, sendo atendidas diretamente, né, e aí ganhando essa contribuição para que cada vez mais a gente possa ultrapassar esse momento juntos. Tu falou que vocês começaram a utilizar o brega como uma forma de comunicação, né? Desde antes da pandemia e durante a pandemia a gente viu que vocês fizeram o show Corona, falando das informações sobre como se prevenir da pandemia, foi muito legal. Como é que vocês enxergam o brega funk, o brega protesto como uma linguagem? Como é que ele transmite a importância do brega protesto para transmitir essas informações para a comunidade? Então, o brega funk em si já é uma expressão cultural pertencente à periferia, né? Que a partir das batidas, das letras, faz com que as crianças, adolescentes e jovens, eles se sintam cada vez mais pertencentes a essa expressão. Quando a gente criou o brega protesto, foi querendo trazer novamente uma nova maneira, né, de você dançar, né? Era você dançar ao mesmo tempo entendendo o que você precisaria fazer, né? É você dançar e ao mesmo tempo fazendo reivindicações políticas para garantir os seus direitos. O brega protesto é um brega como ferramenta de reivindicação e luta. Quando chega essa pandemia e a gente observa que vários adolescentes, várias crianças, né, adultos também, ainda não estavam compreendendo o que era a Covid-19, a gente pega e faz, bora criar um show Corona, né? Porque já que existem pessoas que não conseguem ter acesso à informação necessária para entender o que é a pandemia,
bora criar essa música para conscientizar essas pessoas, para que cada vez mais elas utilizem máscaras, álcool em gel. Então a gente cria o Show Corona com esse objetivo, né? Da gente levar a informação verdadeira para a população e, ao mesmo tempo, conscientizar ela para que ela entenda que ela precisa também contribuir com o processo de prevenção. Mas também o Brega Protesto, com essa música, a gente traz uma reivindicação política. Quando a gente fala prefeitura, cadê as ações emergenciais nas comunidades? É porque no período, né, que a pandemia se iniciou e até hoje em dia, a prefeitura, eles não construíram um projeto, ações eficazes que contribua com a diminuição dos riscos e da contaminação nas comunidades. Então, a gente faz essa solicitação de forma lúdica, com o passinho, né? Ao mesmo tempo que o jovem está aqui dançando passinho, tá, tipo, tendo aquela pergunta, a prefeitura, cadê as ações emergenciais? A gente precisa e tal. Nós também somos cidadãos, nossos direitos devem ser garantidos. O que aconteceu a prefeitura respondeu, mas respondeu de forma incoerente, né? E até os dias atuais, cada dia mais os números aumentam e a prefeitura, o poder público local dentro da cidade, não fez, né, nenhuma ação que fortalecesse esse processo de prevenção dentro das comunidades. Mas a gente continua, né? A gente continua realizando ações de intervenções educacionais, visando contribuir com o desenvolvimento das crianças e adolescentes. Coronavírus, tchau. Coronavírus, creu. Lave a mão, use máscara ou passe álcool em gel. Coronavírus, tchau. Coronavírus, creu. Lave a mão, use máscara ou passe álcool em gel. Álcool em gel, álcool em gel. Álcool em gel, lave a mão, use máscara ou passe álcool em gel. Álcool em gel, álcool em gel. Álcool em gel, lave a mão, use máscara ou passe álcool em gel. Prefeitura, cadê as ações emergenciais nas comunidades? A favela se organizou, o poder popular prevaleceu. Continuando nessa pegada da linguagem, né, que vocês usam o Brega Protesto para informar a comunidade sobre o que elas precisam fazer para se prevenir contra o Covid, sobre quem elas precisam cobrar para ter atitudes contra a pandemia e a proliferação do vírus. Como é que vocês enxergam o modo como as informações chegam na periferia, as informações das autoridades sobre a Covid chegam na periferia? Como é a linguagem que eles usam? Como é que vocês analisam isso? Tanto da informação chegar, quanto do jeito que ela chega. Porque vocês estão fazendo brega por uma necessidade que surgiu de ter alguém informando a periferia, né? E aí, como é que vocês veem, como é que vocês analisam a posição do governo? Então, é uma posição muito ineficaz, né? A gente costuma falar que o poder público, ele não consegue dialogar com o povo, sabe? O que aconteceu foi que, por exemplo, né? É muito importante até falar aqui, tipo, depois que a gente pegou na pandemia, depois que a gente criou o Brega Protesto, né? Para gerar esse processo de intervenção pública, né? A forma com que a prefeitura passou a dialogar com as pessoas das comunidades foi diferente, sabe? Meio que eles trouxeram uma nova forma de informar, né? Não foi com o passinho, né? Não foi com o passinho, mas, por exemplo, né? Eles passaram a utilizar estratégias, né? Para tentar chegar. Só que a questão que aconteceu também, né? Que vale muito ressaltar, é que ano passado, no caso de 2020, foi um ano eleitoral, né? Então, tudo o que acontecia de combate, por exemplo, à Covid-19, sempre existia um ator político clientelista no meio. Então, praticamente assim, todas as ações que o poder público vinha para tentar, tipo, executar, a gente sempre gerava um processo de crítica, porque, poxa, mais uma vez, até mesmo na pandemia, no momento que as pessoas estão morrendo, onde as pessoas estão sendo infectadas, os politiqueiros, no caso, os clientelistas, continuam realizando ações, né, para tentar, em vez de salvar vidas,
garantir voto, sabe? Aí é quando a gente traz um novo brega protesto, ano passado, que foi o Político, né? Quando a gente traz um novo brega protesto, criticando essa realidade, né? Porque a gente precisava de atores, né? Atores políticos que contribuíssem com esse processo de luta, né? Mas que não viesse por exemplo, a palavra eu posso falar, mas com interesses pessoais, né? A gente lembra, tipo, quando a gente fez o Brega Protesto, quando o Brega Protesto se disseminou pelo Brasil, a gente lembra que várias pessoas dentro da cidade ficaram ligando pra gente, vocês querem um caminhão-pipa, aí eu pago um caminhão-pipa e levo pra vocês. A gente falava, então, pô, caminhão-pipa a gente consegue de graça fazendo reivindicação na Copesa, sabe? Então a gente já cortava, né, um clientelista. Aí ligava outro, vocês querem 100 cestas básicas, eu consigo aqui com o pessoal da prefeitura. 100 cestas básicas a gente consegue de forma mais coerente, mobilizando recursos com pessoas individuais, mas fazer propaganda política utilizando a necessidade das pessoas é uma coisa pra gente muito, mas muito incoerente, né? Então, assim, tipo, eles tentavam mudar a forma de comunicar com a periferia, mas por causa dos interesses, né, da eleição. Inclusive, né, nesse mesmo momento, nesse mesmo período, foi quando eles começaram a utilizar as músicas do passinho na campanha eleitoral, nesse período de pandemia, né? E quando a gente traz o novo Brega Protesto, é exatamente, tipo, criticando a utilização dessa expressão cultural para tentar influenciar a mente das pessoas que encontram-se nas comunidades, para que elas achem que aquele tipo de político é um político que tem representatividade e, ao mesmo tempo, seja influenciada para votar nele, mas depois o caos continua a acontecer. Além da falta de informação vinda das autoridades, também acontece muito, que a gente sabe, fake news, né? Informações falsas sobre a Covid. Como é que vocês fazem para tentar combater esse surto de desinformação sobre a pandemia que acaba chegando para as pessoas, tanto por WhatsApp quanto por boca a boca? Se vocês têm enfrentado essa onda que fazem os anos que está acontecendo no país e no estado e nos municípios sobre a Covid-19 especificamente. Então, para combater as fake news, né, nesse momento de disseminação da Covid-19, a gente pegou e observou assim, caramba, tipo, as pessoas da comunidade que a gente tá chegando, assim, tipo, elas são muito influenciadas, tipo, acham que é uma gripezinha porque o presidente fala, porque acham que tem que tomar cloroquina. Elas acham, a gente pegou e fez, a gente tem que criar uma maneira de comunicar algo para que, tipo, eles entendam que é uma problemática prejudicial. Então a gente cria cartazes informativos, né? A gente criou cartazes informativos, panfletos informativos. A gente passou a enviar mensagem em transmissão do WhatsApp para esses moradores. Mensagens que a gente primeiramente observava, via a sua veracidade, via se ela era verdadeira, né? E a gente, a partir disso, enviava essas mensagens para eles, né? Então, por exemplo, a gente colocou vários cartazes nas comunidades, nos postes, né? A gente colocou na rádio comunitária mensagens que a gente criava spot, né? Anúncio, e divulgava para eles, para que eles entendessem que era um processo prejudicial. E a gente foi vendo que isso foi gerando um processo de conscientização desses moradores, né? Que eles passaram a procurar muito mais a gente para entender o que estava acontecendo, tipo, como é que a gente estava atuando para combater, como é que eles poderiam contribuir. E a gente foi observando que cada vez mais a gente ia conseguindo abrir a mente deles através do processo educacional que a gente ia fazendo. E eles iam desmistificando o olhar, né, compreendendo que que a pandemia era algo difícil, sabe? Eles compreendiam que era algo difícil para os seus bolsos, porque se tinha na pele, né? Mas também compreendia que as informações que chegavam para eles eram informações falsas
e a gente conseguia, a partir da análise e diagnóstico que a gente fazia, contribuir para que eles observassem e tivessem uma melhor, vamos dizer assim, uma melhor leitura, né, dessas informações. Como é que vocês conseguem captar recursos para poder organizar essas dinâmicas de distribuir informação, né? Que tu falou da rádio, tem vários recursos que vocês usam. De onde vocês tiram o recurso para poder colocar essas estratégias na prática, de informar a população? Então, a gente cria conexões com coletivos também, locais, né, estaduais. Por exemplo, né, para que a gente conseguir construir a rádio comunitária, a gente teve o apoio da UJC, né, que é a União da Juventude Comunista. A gente teve o apoio deles para conseguir arrecadar recursos e, com esses recursos, construir e comprar os materiais para a rádio. Para a gente conseguir, por exemplo, produzir o Brega Protesto, a gente teve o apoio do coletivo Força Tururu, que através do edital que eles tinham sido aprovado da ONG Faz e SAAP, eles conseguiram dar parte do recurso para que a gente conseguisse fazer o beat, fazer o clipe, fazer a música do Brega Protesto. E também a gente tem apoio de doadores individuais, né, que são pessoas físicas e também podem ser pessoas jurídicas, que quando a gente faz vaquinha, arrecadação, eles contribuem com o nosso desenvolvimento, né? E também a gente tem uma outra forma, que é arrecadar recursos com empresas que têm um propósito atrelado ao nosso, né? Empresas que são parceiras a nós, que já nos conhecem, que contribuem com o processo de desenvolvimento. E as que não conhecem a gente, quando a gente cria conexão e observa que os objetivos estão atrelados uns aos outros, a gente fecha convênio para conseguir também arrecadar recursos. Essas são as formas que a gente aplica aqui dentro do coletivo que a gente faz parte, que é o Fruto de Favela, e que é o que está fazendo a gente andar cada vez mais, né? A gente fala que é a união de mentes, que é a união de braços, né, que geram um resultado revolucionário para que a gente consiga realizar a transformação, né, e a revolução tecnológica na periferia. A principal atuação de vocês é a informação, né? No momento, na pandemia, está sendo distribuir informação, além de distribuir produtos de limpeza, cestas básicas e todas essas coisas que a população precisa para sobreviver. Vocês distribuem muita informação. Eu queria saber onde é que a gente pode ter acesso a esses conteúdos que vocês produzem, onde é que as pessoas podem assistir e poder acompanhar o que vocês fazem. Além da gente distribuir informação para as pessoas, nós temos um projeto, né, uma startup, que visa gerar programas de empregabilidade, né? A gente observa que hoje Pernambuco tem uma das maiores taxas do Brasil de desemprego entre jovens, né? Hoje Pernambuco é um dos 5 estados que estão com os maiores índices de desemprego. Mas também a gente observa que Pernambuco é um local onde tem muita vaga, né, no setor da tecnologia. Por exemplo, a gente tem um dos maiores parques tecnológicos do Brasil, que é o Porto Digital. Mas o estado tem os maiores índices de desemprego do Brasil, né? Então, a partir disso, a gente cria conteúdos, e esses conteúdos que a gente publica, seja de qualificação profissional ou seja de informação que a gente divulga, é através do nosso Instagram, que a gente compartilha, que é o @Fruto de Favela, né? Vocês podem acessar lá no Instagram da gente. Por enquanto a gente só tem esse, né? Por enquanto a gente só tem esse canal de propagação da informação, porque a gente observou que é o que o nosso público-alvo mais utiliza, né? A gente também tem o WhatsApp, mas o WhatsApp é mais uma coisa interna, né? Entre fruto e comunidade. Mas o Instagram, onde a gente está sempre compartilhando o que a gente pratica, né? Como a gente está se construindo e o que a gente tem por vir, sabe? Daniel, quais são os contatos do Fruto de Favela? Que quem quiser ajudar, assim, tu falou pessoas físicas e pessoas jurídicas podem ajudar, tem vaquinhas e etc. Quais são os contatos do Fruto de Favela para a gente poder ajudar a colocar o coletivo para frente e aí ajudar vocês tocarem o projeto? Massa. Se quiser contribuir com algum recurso, a gente fala assim, né?
Depósito de propósito, né? A gente não fala assim, ó, depositar dinheiro. Pra gente é depositar propósitos, sabe? Todo o dinheiro que entra pra gente é um propósito a mais que chega para impulsionar a nossa trajetória. Então, vocês podem entrar em contato pelo @Fruto de Favela no Instagram, pelo e-mail frutodefavela@gmail.com, vou repetir, frutodefavela@gmail.com. E também vocês podem estar entrando em contato com o telefone que é o meu, né? Que é o 98663-2650. Repetir, 98663-2650. A partir daí, a gente tem os nossos cards, né? De arrecadação de recursos que a gente envia para as pessoas, para que elas possam, tipo, observar as contas e fazer as doações, para cada vez mais contribuir com esse processo de desenvolvimento comunitário sustentável, né, na comunidade. Nós encerramos esse episódio da série Coletivos Presente, agradecendo a Daniel Paixão, fundador e líder do Fruto de Favela, e também agradecendo a você que nos acompanhou pelas plataformas digitais ou pelas rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 kHz. A produção deste episódio foi feita por mim, Micaela Araújo, juntamente com meus colegas do curso de jornalismo, Flávio Paulo, Marcelo Moraes e Samanta Oliveira. A orientação foi da professora Ivana Fechini, do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Na edição e apoio técnico, Beto Farias, do Laboratório de Imagem e Som, LIS. Você encontra outros episódios da série Coletivos Presentes nos canais do YouTube da Rádio Universitária Paulo Freire e do LIS. Coletivos Presente. Solidariedade na pandemia.